Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. O nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na sua Universitária FM, com retransmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página também da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Participe do nosso programa pelo telefone 38 79 55 49. Repetindo, 38 79 55 49. Nosso programa será retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 10 horas da noite de hoje. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, publicado em 2017, revelam que 54% da população brasileira é negra. A questão do racismo, a compreensão de sua origem e desdobramentos se impõe como tema fundamental para a compreensão de nossa sociedade e a superação de seus problemas. Só para o nosso público que está ouvindo a gente ter uma ideia da situação, a gente vai lembrar das ondas racistas direcionadas para a Miss Brasil 2017, Mona Lisa Alcântara, em agosto deste ano. Expressões como: você tem cara de empregada, você devia morrer, e o que a famigerada brasilidade é ser negra, direcionadas para a jovem negra de 18 anos, foi feita nas redes sociais. Em outubro, uma campanha realizada por uma marca de papel higiênico usou a expressão Black is Beautiful, que remete à resistência da população negra contra a opressão nos anos de 1970 para anunciar um novo produto. A publicidade, protagonizada por uma atriz branca, foi duramente criticada por diversas organizações e ativistas que defendem os direitos humanos. A blogueira Maria Carolina Trevisan, por exemplo, aponta que, além de usurpar o slogan, colocar o papel higiênico preto para limpar a bunda da menina branca é reproduzir o que a elite brasileira considera ser o lugar do negro brasileiro. Sua função é servir ao branco. A empresa rebateu toda e qualquer insinuação ou acusação de preconceito no caso e recolheu as peças da campanha. No programa de hoje, queremos saber onde você guarda o seu racismo. Para responder esta e outras perguntas, nós convidamos a integrante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e educadora da FASE, Mônica Oliveira. Mônica, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Manina. Bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando o programa. Muito obrigada. Obrigada a gente que diz. Bom, também no estúdio conosco, o educador social integrante da ONG Alsuba, Comunicação e Educação, Marconi Bispo. Seja bem-vindo. Bom dia a todas e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Contamos também, dessa feita, com uma pergunta que a gente gostaria de iniciar. Mônica, onde a sociedade brasileira guarda o seu racismo? Bom, pelos inúmeros exemplos que você trouxe, tanto do ponto de vista das estatísticas, como esses exemplos da publicidade, a sociedade brasileira cada vez menos guarda seu racismo, né? O racismo está cada dia mais explícito, mais violento, né? Mais descarado, né? Então, alguns pequenos avanços que foram feitos pela população negra nas 2 últimas décadas geraram reações tão explícitas, né, da elite branca racista, e não só da elite, mas o racismo, ele perpassa a população como um todo, a sociedade como um todo, né? E as provocações, né,
entre aspas, que os avanços que a população negra conquistaram nas últimas décadas acabaram gerando reações que são muito, muito, muito explícitas, né? Então, não tem racismo guardado. O racismo está na rua, o racismo está nos ônibus, o racismo está na ação da polícia, o racismo está em todos os lugares da sociedade, né? Muito bem, Marcone. O mito da igualdade racial ainda mascara as opressões sobre a população negra. O que você pensa sobre isso? O mito, ele se desfaz diariamente, né? O mito de que nós convivemos harmoniosamente. Basta que um jovem negro, uma jovem negra fale o que é o seu cotidiano, que ele vai dizer a quantidade de ações que ele passa durante o dia, que deixa muito claro que a pessoa negra não é tratada como a pessoa branca é. Então, assim, você tem qualquer pessoa negra que vá falar da sua vida, do seu cotidiano, vai deixar muito evidente de que a gente não convive harmoniosamente, de que nós não somos tratados de forma igual. Isso quando você vai numa loja, isso quando você chega num prédio e você é tratado com desconfiança, e você vai ter milhões assim de exemplos. Eu estou tendo a chance há um ano de realizar um espetáculo autobiográfico sobre a minha vida como homem negro, e no espetáculo a gente abre a possibilidade, no momento, que as pessoas digam quando entenderam que eram negras e negras, e a gente ainda tem, digamos assim, 80% das respostas de como você entendeu que era negro e negra. Esse entendimento vem a partir da dor, a partir da exclusão, a partir de uma ação de discriminação e preconceito. Ou seja, o devir negro, o tornar-se negro, ainda é uma ação que ela passa pela dor, e isso é um indicativo de que nós não somos tratados de forma igualitária. A dor, ela é muito específica para uma parte da população. Você gostaria de complementar, Mônica? Eu acho que essa questão do mito da democracia racial, nós, ativistas, costumamos sempre afirmar que em algum ponto nós superamos, né? O movimento negro brasileiro conseguiu desmascarar o mito da democracia racial, especialmente nesse período mais contemporâneo, né, anos 90, 2000 e tal, em que houve avanços significativos na ação política do movimento negro, né? Só que o racismo à brasileira, ele é um sistema de racismo muito sofisticado, né? O racismo tem uma capacidade de atualização, né, e de renovação permanente, porque as ferramentas e os mecanismos que mantêm o sistema racista, elas se renovam permanentemente, e aí esse mito de vez em quando ele volta, né, de vez em quando ele renasce. Mas se há uma coisa que não se pode negar, é que o racismo está na pauta do dia na sociedade brasileira, né? O racismo já não pode mais ser escamoteado, ele já não pode mais ser encoberto, né? Hoje nós temos acesso a ferramentas que permitem que a gente denuncie imediatamente. Então, as redes sociais, né? Os canais de comunicação alternativa, a presença de uma juventude negra crítica, atuante, que não tem medo de se posicionar, a presença das mulheres negras que estão aí, estão fazendo movimentação, estão fazendo política, e política da nossa forma, né? Isso coloca o racismo na ordem do dia. A sociedade não pode mais fazer de conta, né? Gente, eu trago alguns dados também. Olha, o presidente do Instituto, Luiz Gama Silva Almeida, aponta que a sutileza do racismo, o que ele tem de mais perverso, é que sempre aparece como sendo um mal entendido. Você concorda com ele, Mônica? Não era bem assim que eu queria falar. Não, você me entendeu mal, você me interpretou mal. Olha, o professor Kabengele Munanga, que é um professor africano, ele é do Congo, mas mora aqui no Brasil há muito tempo. Ele diz que já é também brasileiro, né? O professor Kabengele Munanga, ele tem uma frase que ela é muito forte para nós. Ele diz assim: o racismo é o crime perfeito, porque o culpado é a vítima.
É desta forma que opera isso que se chama racismo dissimulado, né? Eu nem acho que existe racismo dissimulado, porque se você olha para as estatísticas, se você olha para as situações, esses casos mais recentes da publicidade, você citou a publicidade do papel higiênico, aquela publicidade da Dove, onde uma jovem mulher negra tirava a blusa e virava branca. O que é isso? O que é que isso tem de dissimulado? Nívea também. Que passava o produto e ficava branca. Então, assim, o racismo, essa ideia do dissimulado é justamente isso que o professor Kabengele diz, né? Nós vamos ter o prazer de recebê-lo em Recife dia 27, na Unicap. O professor Kabengele, quando diz isso, ele quer dizer exatamente que a pessoa negra é culpabilizada por ser vítima do racismo. Então, quando a pessoa se rebela diante da situação do racismo, o que é que acontece? O agressor diz, não, mas você entendeu tudo errado. A gente estava brincando, eu estava brincando. Vocês também veem racismo em tudo. Sim. O problema de vocês é que vocês são pessoas com complexo de inferioridade. Vocês se sentem atingidos e ninguém nem teve a intenção. Aí, poxa, por que a gente vê racismo em tudo, né? Porque o racismo permeia a nossa vida em todos os momentos, em todas as faixas etárias, em todos os espaços que frequentamos. Então, logicamente que a gente vê racismo onde ele existe, né? Então, é esse o sentido, né, que o professor Kabengele traz e que eu acho que diz muito do que é o nosso racismo à brasileira, né? Não, o Kabengele é um nome, assim, importante, porque ele lança um olhar muito bem elaborado sobre a sociedade brasileira. Muito preciso. Eu tive chance de ler o Negritude, Usos e Sentidos, que é um livro importante. E estou lendo agora um livro que ele fala sobre o fenômeno da mestiçagem no Brasil, que é um livro também importantíssimo, assim. E ele fala uma coisa que um dramaturgo francês, o Jean Genet, diz sobre a questão do negro. Ele diz assim, é como se nós fôssemos culpados que na prisão fingíssemos ser culpados. A gente está dentro de uma prisão e ainda assim a gente precisa dizer, como a Mônica falou, né, muito bem, assim, a gente é o crime perfeito mesmo, assim. Eu tive agora no Festival de Inverno de Garanhuns para mediar debates de uma mostra de teatro alternativo, e quando eu cheguei com uma van, com outros educadores, outros profissionais, o rapaz do hotel, o atendente, o senhor é motorista, né? Ele disse assim, ele já começou, o senhor é motorista da van, né? Olha, a motorista fica ali no chalé tal. Eu disse, não, moço, veja, eu tô aqui como educador, mas a partir da minha compleição física, a partir da minha cor, dos meus traços, ele já inferiu que eu era o motorista da van. E isso é isso, né? Ele também é um homem negro, também uma pessoa que está ali naquele papel, mas não deixou de me observar como ele também é observado. Isso é bem importante. E eu estou muito feliz com a ideia de saber que o Kabengele vai estar aqui. É um homem muito importante para... Olha, gente, apesar de representar a maior parcela dos cidadãos e cidadãs brasileiras, a população negra ainda sofre com o preconceito e a violência no país, que só tem ampliado, como bem colocou aqui a Mônica. A desigualdade entre brancos e negros é explícita. Entre 2005 e 2015, a taxa de homicídios entre brancos caiu 12,2%. Já entre os negros, este número cresceu 18,2%. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O Atlas da Violência 2017, também do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que homens, jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes violentas no país. A população negra corresponde à maioria, 78,9% dos 10% dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios. De cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Informações do Atlas também revelam que os negros possuem chances 23,5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças. Já descontado o efeito da idade, escolaridade, do sexo, estado civil e bairro de residência. Marconi, o que podemos fazer diante desses altos índices de extermínio da população negra?
que podemos é saber disso. A gente precisa acessar isso, a gente precisa compreender a partir desses dados de que nós não estamos falando de coisas etéreas, falando de coisas assim imaginárias. A gente precisa acessar e saber disso, de que esses são dados reais, porque a gente também, como a Mônica falou, o racismo ele é tão bem construído que até o acesso à informação que fala sobre ele, que diz que ele existe, nós teremos dificuldade de acessá-los, assim. Porque ele não é agradável, palatável para quem comanda, para quem está no poder, para as elites. Então, para que o meu discurso não seja embasado e seja tratado como uma ação subjetiva do meu complexo de inferioridade, é importante a gente não acessar, né? Então é importante que um programa como esse diga, os dados são esses, tem um atlas que indica que, tem um órgão que indica que. Então, para mim, importante é isso, a gente... Certo. Acessá-los. A gente já fez um programa aqui que falou que na época, era como se um avião com jovens negros caísse a cada 1 dia e meio no nosso Brasil, e isso não estarrece ninguém, não é? Mônica, então, o que é que o Estado precisa fazer para enfrentar essa situação? Olha, a agenda de denúncia da violência contra a população negra, ela tem em torno de 40 anos. Faz 40 anos que o movimento negro brasileiro denuncia a violência sistemática que atinge a população negra, né? Só nos anos mais recentes é que a gente conseguiu que esse tema chegasse a tomar uma maior dimensão, né? Antes era só o movimento negro que falava disso. Hoje existem outros atores na sociedade que estão tratando disso, né? O papel do Estado é um papel fundamental, né? O Estado brasileiro é um Estado que foi construído sobre bases racistas, né? O Estado brasileiro, ele funciona de tal forma que dificulta os avanços do ponto de vista do enfrentamento ao racismo, né? Porque um Estado que foi criado em bases patriarcais, racistas e classistas, logicamente, ele se move com muita vagarosidade para transformar a realidade. Mas é importante também que a gente considere que o racismo é uma questão de toda a sociedade, né? Nós não vamos superar o racismo enquanto a sociedade como um todo não enfrentar essa problemática, né? O racismo não é um problema dos negros. Inclusive, o racismo não foi criado pelos negros, né? O racismo é um problema que precisa ser enfrentado. E essa violência, ela acontece nesse grau porque a sociedade autoriza. A sociedade autoriza a violência policial, a sociedade autoriza o extermínio. Porque quando as pessoas não se manifestam, quando as pessoas não reagem, quando as pessoas silenciam, elas estão autorizando a violência, né? Então é preciso uma ação do Estado, lógico. As políticas de segurança pública que nós temos hoje são desastrosas, sim. Por isso os dados só aumentam, mas a sociedade precisa assumir sua responsabilidade diante disso, né? Essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Bom, nós estamos de volta aqui à programação do Fora da Curva e hoje a gente quer saber onde você guarda o seu racismo. Uma mãe de santo obrigada a destruir objetos de sua fé sobre a mira de um revólver. Frequentadores de terreiro alvejados por pedradas. Locais de culto de crenças afro-brasileiras invadidos e depredados. Protestos contra o uso de figuras de orixás no espaço público. Repúdio ao ensino do papel das religiões de matriz africana na história do Brasil. A vinculação do samba ao culto ao demônio. São casos ocorridos nos últimos 15 anos que mostram algumas das faces da intolerância religiosa no Brasil. Olha, o nosso repórter Ivenson Henrique conversou com Vera Baroni, ela que é da Rede de Mulheres de Terreiro, e ela fala por que de tanta intolerância às religiões de matriz africana. Vamos escutar? Na minha avaliação, nesses tempos de golpe e nesses tempos de violação de direitos, o racismo, que é uma ideologia que pretende uma hierarquização entre as pessoas,
desqualificando e tirando a dignidade do povo negro, ele tem atuado com muita força. O racismo, ele, nesse momento no Brasil, ele tem um boom bastante grande, e como ele está presente nas relações interpessoais, nas relações sociais e nas instituições brasileiras, ele se sente muito livre para, mais uma vez, criminalizar os adeptos de religião de matriz africana e afro-brasileira. Então, a explicação que eu tenho é que, descumprindo todas as normativas internacionais, todos os compromissos internacionais que o Brasil assumiu no âmbito internacional, em razão também do avanço muito grande do fundamentalismo religioso, o racismo tem ajudado a essa violação de direitos. Na verdade, não é intolerância. Intolerância é algo que eu posso tolerar hoje, não tolerar amanhã. O que nós queremos mesmo é respeito e garantia dos nossos direitos fundamentais. Bom, gente, dados da Secretaria dos Direitos Humanos ligada ao Ministério da Justiça apontam que as denúncias de intolerância religiosa aumentam a cada ano. A maior parte das vítimas é praticante de crenças de matriz africana. Por exemplo, no primeiro semestre de 2016, que é o último dado disponível do Disque Denúncia, ele computou 196 chamadas sobre casos de intolerância religiosa, mais que os 179 registrados no ano anterior, que foi 2015. Mônica, a intolerância religiosa ignora que no Brasil o Estatuto da Igualdade Racial determina a liberdade de crença como uma das suas garantias? Bom, não só o Estatuto, né? A Constituição brasileira, a Carta Magna, determina livre expressão de crença. Então, é um direito constitucional, muito, muito anterior ao Estatuto, né? Mas coisas como racismo e questões como essa raramente seguem a lei, né? As pessoas não se sentem obrigadas a cumprir a lei, né? Nessas situações. E a fala de Vera traz muito, muito presente algo que eu costumo sempre dizer. Eu não costumo utilizar a expressão intolerância religiosa. Eu prefiro usar racismo religioso. Porque não existe uma guerra indiscriminada entre cristãos e as outras religiões. Não é verdade. Existe, sim, uma guerra estabelecida com as religiões de matriz africana, porque são religiões de preto. Isto é racismo, não é? Do mesmo jeito que Vera diz que não queremos tolerância. Eu não quero ser tolerada, eu quero ser respeitada. Uhum. Né? As religiões do meu povo precisam ser respeitadas, né? E é isso que está em jogo, né? Para além de que há toda uma vinculação, inclusive econômica, né, nessa guerra contra as religiões de matriz africana, né? Porque o aspecto econômico, ele é muito presente nas religiões neopentecostais, que são os principais atores, não vou dizer que são os únicos, mas são os principais atores desses ataques, né? E isso é algo que precisa ser, sim, precisa ser não só fiscalizado, mas é preciso que essas pessoas respondam pelos seus atos. É preciso que esses ataques sejam investigados e devidamente punidos nos rigores da lei, porque existe uma legislação que protege o direito à crença nesse país, né? E esse jogo que a mídia faz, que os governos fazem, ele faz com que cada vez mais aumente o número de casos e haja cada vez menos qualquer tipo de investigação e punição, né? Isso é uma situação insustentável. Você acaba de falar sobre leis, né? O Estado brasileiro é laico, ou seja, não tem religião oficial, nem deveria favorecer uma religião em detrimento de outra. O artigo 208 do Código Penal trata dos crimes contra o sentimento religioso, como zombar de alguém por motivo de crença religiosa, perturbar ou impedir culto e desrespeitar ato ou objeto religioso. As penas previstas são multa ou detenção de 1 mês a 1 ano, e se há uso de violência no
no ato, a pena aumenta em 1/3. Cabem ainda as penas específicas ao ato violento. Bom, nós já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, infelizmente, certo? Mas a gente gostaria de saber, tanto Mônica quanto Marconi, como a sociedade e o Estado podem garantir a liberdade religiosa da população negra, já com as considerações finais e os avisos. Primeiro a gente precisa reconhecer que nossa laicidade é uma falácia, né? A gente está falando de laicidade, mas a gente consegue chegar nos espaços públicos do Estado e encontrar símbolos cristãos, Bíblias. A própria Constituição, ela é dada a partir de Deus, está lá no texto da Constituição, enfim. A gente precisa primeiro falar sobre isso, né? Então, garantir primeiro que o Estado, de fato, que não é, né? Então, a gente já parte de um pressuposto que é esse. Se você chega num fórum e encontra um crucifixo, você está dizendo que o Estado está ainda sob a égide de uma religião. Então, isso pra gente já é uma questão, né? Então, minhas considerações finais eu estou muito feliz de estar aqui a partir de uma ação que é a 10ª Semana de Cênicas da Federal, onde estudantes negros e negras estão, durante uma semana, colocando na cena, colocando em discussão este lugar que eles começaram a ocupar, que é a universidade. Então você tem aí uma turma de estudantes favorecidos por 2 décadas de avanço nas políticas públicas para negros e negras, que estão falando sobre isso a partir do teatro, a partir da performance, da dança. Então eu conclamo as pessoas a acompanharem o Facebook da Semana de Cênicas, o Instagram, para verem os estudantes negros falando sobre isso, já que essa é uma pauta desse encontro lá. Obrigada, Marconi. Mônica. Como eu disse antes, a sociedade precisa assumir a responsabilidade sobre isso, né? É lógico que o Estado tem um papel absolutamente fundamental, porque o Estado tem um papel para a garantia de direitos, para o enfrentamento ao racismo, para a promoção da igualdade, né? Porque o Estado precisa operar para que isso aconteça, né? E o Estado brasileiro, desde os anos 90 para cá, o que é muito recente, né? Assumiu que sim, é preciso política pública para enfrentar a discriminação racial. Por outro lado, a sociedade precisa cumprir o papel de desnaturalizar o racismo e assumir realmente posturas não só de enfrentamento, mas de realmente não aceitação da discriminação, né? Nesse mês de novembro é um mês muito importante para nós ativistas negros e negras, né? O mês da consciência negra. A Rede Mulheres Negras de Pernambuco está aí com uma grande programação. Nós vamos ter atividades em Petrolina no dia 20, uma marcha. Vamos ter atividades em Vitória de Santo Antão. Vamos ter atividades no Agreste também no dia 18 de novembro. Aqui em Recife, a principal atividade que nós vamos estar realizando é uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco no dia 20 de novembro pela manhã, cujo tema é a situação da população negra hoje e a resistência frente ao contexto de golpe, né? Essa nossa resistência contra a perda de direitos, né? E em defesa também da democracia, ainda que a democracia não nos inclua como gostaríamos, né? Mas é isso, agradeço muito o convite, nós estamos sempre à disposição. O Fora da Curva cumpre um papel muito importante nessa agenda de enfrentamento a todas as formas de opressão, né? Muito obrigada. Nós que agradecemos a você, Mônica, e ao Marconi. Gente, antes de finalizar, está acontecendo no Senado Federal, você entra no site, uma consulta pública, que é a medida provisória 805/2017, que diz o seguinte: posterga ou cancela aumentos remuneratórios para os exercícios subsequentes. Altera a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. E a Lei número 10.887, de 18 de junho de 2004, quanto à alíquota da contribuição social do servidor público e a outras questões. Você entra no site e vota nessa consulta
pública. Bom, e o Fora da Curva vai terminando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que acompanhou nossa programação na última meia hora. O programa de hoje teve a produção de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, e de Ivenson Henrique, estudante do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Na apresentação, Anina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Chico Rocha. E também nas redes sociais, Júlia Rodrigues e Ademara. Amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis, com o tema Quem Controla a Mídia. Pois é, se você perdeu o programa de hoje, pode acessar pelo facebook.com/programa Fora da Curva e pela página da Marco Zero Conteúdo, ou ouvir a retransmissão aqui pela nossa rádio pública às 10 horas da noite de hoje. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.